Olá, o Câmara Aberta de hoje chega para falar sobre algo inevitável na vida de todos nós, desde a hora que passamos a existir: envelhecimento. De acordo com o IBGE, o brasileiro nunca viveu tanto tempo. Estimativas apontam que um adulto com mais de 60 anos hoje, que é a faixa etária que mais cresce no país, deve se preparar para viver em média mais 20 anos. Independente desses números, envelhecer de fato não é algo que podemos evitar. Quando a gente é jovem não pensa muito nisso, criança menos ainda. Mas depois dos 30 anos, talvez antes, quando algumas alterações surgem, cai a ficha. É comum pensar, puxa, eu estou ficando velho ou velha, e agora? Bate aquele medo. De fato, não podemos congelar esse processo, então melhor mesmo é saber lidar. O que fazer para envelhecer de forma mais saudável? Como lidar com o nosso próprio envelhecimento? Quais são os principais problemas de saúde associados à idade avançada? E quais são os fatores psicológicos e sociais associados ao envelhecimento? E quem vai nos trazer todas essas informações é a fisioterapeuta Patrícia Montenegro. Ela é mestre e especialista em gerontologia pelo Programa de Mestrado Profissional em Gerontologia da UFPB. Fique ligado com a gente, o Câmara Aberta está só começando. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Patrícia Montenegro. Obrigada, Michele. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre essa temática tão relevante na atualidade, que é o envelhecimento. Então, você é fisioterapeuta, tem mestrado em gerontologia. Fala um pouco sobre o que é a gerontologia, como é que atuam os profissionais da gerontologia, que eles possuem formação diversificada, pelo que eu pude perceber. Isso. Gerontologia, na essência da palavra, significa estudo do envelhecimento. Só que a gente tem que entender que o envelhecimento ele é um processo fisiológico normal na vida de todo ser humano, né? E quando você passa da fase criança para jovem, adulto, idoso, se você não morrer antes, né, você vai envelhecer. E como é que ocorre esse processo? Dentro dos seus aspectos biopsicossociais, porque você não pode encarar o envelhecimento de forma apenas fisiológica, apenas biológica, né? Desde o momento que você nasce até o momento que você morre. Você tem que levar em consideração o contexto que os idosos estão inseridos hoje. Os idosos de antigamente não são como os idosos de hoje. A gente sabe que a longevidade ela está muito atuante, assim, tanto no nosso país como em países de primeiro mundo. Só que lá nos países de primeiro mundo, eles se preparam, né, no contexto da gerontologia, para dar aquele suporte ao idoso que está envelhecendo. E aqui a gente pode dizer que está acontecendo uma inversão da pirâmide etária e está acontecendo aquele boom no envelhecimento. Então, como é que nós vamos, de repente, lidar em países em desenvolvimento com tantos idosos ao mesmo tempo, longevos e super longevos, né, que a gente define super longevos, o que a gente chama de 80 e mais. São os idosos acima de 80 anos, que hoje em dia é muito comum você encontrar nas famílias, né, nos locais, até nas instituições de longa permanência, que está tendo muita procura. Então, na gerontologia, ela considera o aspecto biológico, que eu falei desde o nascimento até o envelhecer, dos seus órgãos. Tem que considerar também o aspecto psicológico, porque muitas vezes você conversa com uma idosa, né, pela faixa etária, a partir dos 60 anos, considerada velha, mas mentalmente, psicologicamente, ela tem uma conduta, ou então um espírito, digamos assim, bastante jovial. Então, muitas vezes a idade cronológica, ela não condiz com a idade psicológica. E o contrário, às vezes você encontra um jovem, aí você fala muito assim, não, é um jovem de espírito velho, parece que você tem 60 anos, você está muito ranzinza, as pessoas até falam assim, né? Então, às vezes, a gerontologia ela tem que levar em consideração todo esse contexto, inclusive o social, né? A questão das desigualdades sociais, aí a gente já entra na questão da previdência, já tem outros âmbitos a serem considerados e a pessoa idosa está inserida ali. Respondendo a sua outra pergunta sobre os profissionais atuantes no envelhecimento. A área de saúde, ela está bem à frente
né? Você pode ver assim, temos na figura do médico geriatra, que é assim como o pediatra está para as crianças, o geriatra está para os idosos. O geriatra é um gerontólogo também. Ele está dentro da gerontologia, mas nós temos no país, em São Paulo, em outras faculdades, universidades, a formação do gerontólogo. Você faz, é como se você fizesse um Enem, aí você faz para a gerontologia, você se torna um gerontólogo. E temos os especialistas em gerontologia, que podem ser terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas como eu, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, né, fonoaudiólogos. E eu costumo dizer assim, a saúde está à frente do envelhecimento, mas as outras profissões também devem adentrar na gerontologia. Por exemplo, quando a gente fala em acessibilidade para a pessoa idosa, ali já entra a engenharia, já entra os designers de interiores, a questão da casa inteligente para prevenção de quedas. Então, tem outros profissionais envolvidos. Quando você fala em direito da pessoa idosa, aí vem a figura do advogado, né? Já vem a parte jurídica. Então, assim, não é só na saúde que a gerontologia atua. Os profissionais, às vezes, eles chegam, porque eu sou coordenadora de pós-graduação também em gerontologia, eles chegam nessa parte de contabilidade, advocacia. Eu posso fazer essa pós em gerontologia? Pode. Ela é transprofissional, porque você tem inicialmente se dizia multidisciplinar ou multiprofissional. Era aquela história, cada macaco no seu galho, né? Cada profissional na sua. Aí evoluiu-se um pouquinho no conceito para interprofissional ou interdisciplinariedade, onde os profissionais eles já começam a se integrar, já se unem em prol daquele atendimento daquele idoso. E hoje em dia o conceito mais atualizado dentro da ciência, porque lá na UFPB eu faço parte dos laboratórios de pesquisa que estão bem atualizados com relação ao envelhecimento. Então hoje o termo é transdisciplinaridade, transprofissionalidade, porque vai além, assim, a equipe realmente se une e eu sei o que o terapeuta ocupacional está fazendo na estimulação cognitiva daquele idoso, ele entende quais são os alongamentos que eu, enquanto fisioterapeuta, estou atuando na área do envelhecimento, a gente tem essa troca de saberes e um fica sabendo o que o outro está fazendo e tenta ajudar para que aquela evolução do paciente ela ocorra da melhor maneira. Olha aí que visão interessante, porque geralmente eu acho que para a maioria das pessoas leigas, até como nós jornalistas mesmo, a gente sempre acha que o envelhecimento está muito associado, a gente se remete muito à questão da área de saúde, à questão da saúde. Né? Aí vem a pergunta, envelhecer é uma doença, né? A gente pode encarar só dentro dessa visão? Não, com certeza não. Lógico que, à medida que você vai envelhecendo, surgem os desgastes, as degenerações, as próprias artroses, surge hipertensão, surge diabetes, sim, né? Isso faz parte do seu processo de vida. Só que, por que estamos envelhecendo tanto hoje em dia? Vivendo tanto? Por que a expectativa de vida no nosso país para homens hoje é 72 anos e para mulheres 79 anos, quase 80 anos de expectativa de vida. Quando né, antes média. Não era assim. Não era assim. Então, lógico que nós temos o quê? Aí você vai pensar, em termos de natalidade, hoje em dia, os nossos avós tinham 10, 15 filhos. Hoje em dia, você vai na sua carreira profissional, você tem quantos filhos, Michele? Só uma filha. Uma filha. Então, se você fosse comparar, antigamente era 10, 15, 20, parece que todo ano a mulher estava grávida, né? Todo ano tinha um filho. E hoje em dia não, porque você pensa na sua profissão, pensa em se profissionalizar mais e vai deixando a gravidez para depois. E muitas vezes nem consegue engravidar mais. Aí vai para outros recursos para tentar uma gravidez, né, assistida profissionalmente. Então, natalidade mais baixa, mortalidade mais baixa também, porque o idoso está vivendo mais, a tecnologia está ajudando. Né? Você hoje tem exames de imagem, exames computadorizados que conseguem prevenir doenças que antigamente não era possível, porque você não tinha esse recurso. O próprio SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele faz com que... Eu digo isso porque eu tanto trabalho no SUS, dando assistência a agricultores, pessoas de baixa renda mesmo,
como eu trabalho em João Pessoa, na assistência domiciliar, desembargadores, a pessoas assim de alto nível que moram no altiplano. Então eu consigo fazer, enquanto pesquisadora, um comparativo, né, dentro do envelhecimento, da qualidade de vida de cada um. Então, assim, o que eu tenho a dizer? Eu achei interessante quando você iniciou aí a vinheta, né, que chama... A abertura, né? A abertura. Quando você... eu estava atendendo uma idosa ontem, se me permitir aqui exemplificar, claro. De 97 anos. Nossa. 97 anos. Bem longeva já. Bem, super longeva mesmo. Então, ela estava me contando uma história que eu ri bastante, né? À medida que ela foi contando, ela disse que antigamente ela gostava de fazer uma lista e ir ao centro fazer as compras, né? Na casa dos seus 40 anos, mais ou menos. Nesse dia ela foi numa loja, essa loja estava modificada e ao fundo da loja tinham vários espelhos. E ela foi andando, da última vez que ela tinha ido à loja fazer as compras, não tinha esses espelhos lá, em profundidade. Aí ela foi andando, eu disse, eu acho que eu vou perguntar àquela senhora que está se aproximando de mim, onde é que fica tal coisa que ela ia comprar na lista, né? E à medida que ela foi se aproximando, ela fez, nossa, essa pessoa, será que ela vai ter condições de me dar essas informações? Mas ela é tão velha assim, pode ser que ela até esteja caducando. Ela me contando isso, né? E à medida que ela ia se aproximando, que ela se deparou, que ela parou na frente do espelho, ela fez, nossa, sou eu. Então ela disse que a partir daquele momento ela começou a observar, ela não se olhava muito, que antigamente não tinha tanto espelho em casa assim, pelo menos na casa dela, e ela não tinha percebido os cabelos brancos, que são... Ela não enxergava a mulher que ela estava naquele momento. Exatamente, porque quando ela se olhava, ela olhava mais a face. E ali ela estava andando e ela foi observando naquela profundidade como ela andava, se ela estava coordenada, se não estava, e ela percebeu... O corpo, né? Todo um sistema integrado da pessoa. A diferença, ela percebeu naquele momento, ela fez, nossa, eu estou envelhecendo. E ela disse que até se aborreceu e foi embora para casa, nem fez as compras. Aí depois ela começou a não negar mais o envelhecimento, porque é um processo fisiológico e natural para todos nós. É isso que eu queria saber. Claro, a gente está vivendo mais. Na sua visão, quais são os maiores desafios hoje para nós que queremos um envelhecimento, chegar a essa longevidade, né? Mas queremos chegar lá de forma saudável. Isso, qualidade de vida, né? O que se procura muito hoje em dia. Quais os desafios aí, Patrícia, nessa jornada que a gente pode olhar desde já, desde cedo, o quanto antes? Olha, eu vejo, como eu sou da saúde, eu tenho um olhar muito voltado inicialmente para a saúde. Então, eu vejo assim, dentro do envelhecimento, uma dificuldade no nosso país, principalmente, que é um país em desenvolvimento. A questão financeira é muito gritante. E eles querem hoje, eles têm uma cognição, mas assim, o idoso de 80 anos, você tem pesquisadores na universidade que às vezes se aposentam por questão etária, mas continuam lá atuantes, eles querem atuar no mercado de trabalho, eles querem estar ativos, faz parte da qualidade de vida. Eles trabalharam tanto durante uma vida inteira e quando se aposentam eles não querem curtir, lógico, mas não o tempo todo, aquele idoso que é muito ativo, que as pesquisas já mostram que os super longevos são aqueles que andam rápido. Teve uma pesquisa de Harvard que diz que você tem que fazer em média, no mínimo, 4.400 passos por dia. E no máximo 7.200. 65% dos idosos mais ativos, eles andam rápido, eles têm essa rapidez até na caminhada, né? As pesquisas já mostram isso. Então, o que acontece? Os desafios, a questão financeira, você se aposenta hoje num país, principalmente como o nosso, em desenvolvimento, e você vai usar o dinheiro da sua aposentadoria para fazer compras de remédios. Você vai à farmácia, você faz a sua feira de medicação. Então, assim, você se consulta com especialistas, lógico, é muito bom você ter, né, o cardiologista, especialista naquilo ali, o nefro, se você precisar, enfim, várias especialidades. Só que cada profissional passa uma determinada medicação. E é preciso que o idoso ele tenha a figura do geriatra e da equipe também dos gerontólogos e gerontologistas para ver se a questão da interação medicamentosa, além de você gastar todo o seu dinheiro em medicação, realmente é necessária aquela medicação toda? Né? Se você fizer práticas integrativas e complementares, por exemplo, uma yoga ou então alguma outra atividade, não vai reduzir aquela medicaçãozinha da ansiedade que o psiquiatra passou? Então, assim, tem esse desafio desse entendimento, desse direcionamento para a qualidade de vida e a questão também de você
me aposentei, pronto, todo o meu salário vai para as medicações, então eu não tenho mais dinheiro para um lazer, para um lazer, uma qualidade de vida, né? Isso. Assim, uma viagem. É um desafio. E com a pandemia, que os idosos eram do grupo de risco, né, o que foi que a gente viu? O retorno dos filhos para os lares dos pais. Os pais como gestores financeiros. Era isso que eu ia lhe perguntar. Você, como fisioterapeuta, atua, né, no atendimento domiciliar. Eu ia lhe perguntar como é que estão esses idosos antes e depois da pandemia. Mas eu acho que está na hora da gente fazer um pequeno intervalo. Aí depois a gente volta trazendo esse seu relato aí dessa questão do envelhecimento, né? Se esse processo se acelerou ou não durante a pandemia. Estamos conversando sobre o envelhecimento com a mestra em gerontologia Patrícia Montenegro. É hora do intervalo e daqui a pouco a gente volta. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pb.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com a mestra em gerontologia Patrícia Montenegro. Patrícia, antes da gente ir para o intervalo, a gente estava falando sobre essa questão de comparar aí como é que ficou esse processo de envelhecimento, como é que ficou essa qualidade de vida dos idosos por causa desse processo pandêmico. Houveram muitas perdas, né? O idoso, principalmente o idoso super longevo, que é mais a área que eu atuo, ele já acha que depois de uma determinada idade, os dias já começam, assim, os meses, já é uma ordem decrescente, né? Então eu estou me aproximando mais da morte. É algo que eu escuto muito dos idosos super longevos hoje em dia. Só que existem aqueles que já vão por uma outra vertente. Né? Na pandemia, eles ressignificaram tudo o que aconteceu, né? As suas perdas, as suas dores, a própria questão financeira que eu falei anteriormente, porque muitos filhos, pela questão financeira de ter perdido o emprego, então eram empreendedores em algum setor e com a pandemia fechou, voltaram para a casa dos pais. Né? Então, os idosos, eles funcionam algumas vezes como gestores da sua família, né? Porque o idoso ele não vai se alimentar bem se ele sabe que o filho não está tendo aquele alimento ideal também, né? Os netos. Então, assim, a pandemia, ela trouxe problemas para a saúde, digamos, a saúde mental da pessoa idosa. Preocupações, depressões, e hoje em dia eles estão tentando, a gente lá do IP, que é o Instituto Paraibano de Envelhecimento, que funciona dentro da UFPB, nós ofertamos atividades socioeducativas para as pessoas idosas de forma gratuita, um serviço, né, da UFPB. Nós temos, acho que, mais de 700 idosos cadastrados. Quem é responsável é presidente do Instituto, a professora Antônia Leda e a professora Adelaide Moreira.
Então, eles estão hoje com atividades presenciais. Então, temos atividades de Tai Chi Chuan, tem atividades posturais, tem atividades a própria atividade física, né? E isso para o processo de envelhecimento saudável é importantíssimo, né? Isso. Justamente, eu queria perguntar a ti, qual é o segredo, né? Quais são as dicas para um envelhecimento aí saudável? Quando é que a gente deve se preocupar mesmo? Desde sempre? Ou lá quando a gente chega aos 60, que é decretado pela faixa etária de que somos idosos, de fato? Essa questão da faixa etária é interessante. Você vê, por exemplo, Madonna. Madonna hoje tem uma popstar, né? Tem 64 anos. Então, Madonna ela é considerada no nosso país, né, que é a partir de 60 anos, como idosa. Você vai assistir um show de Madonna, lógico, tem algumas... Você não identifica essa idosa lá no palco? Não, você não considera Madonna idosa com 64 anos. Mick Jagger é outro exemplo também, né? E vários que eu poderia citar. Essa minha paciente também, que eu falei, de 97 anos. Mas assim, o que eu quero dizer em termos de, você diz assim, que receita? Quando a gente vai falar da idosa, qual foi a idosa mais velha do mundo, né? Que é do Guinness Book. Nós temos uma francesa que ela faleceu com 122 anos e 164 dias. Nossa. Que é Jeanne Calment, né? Jeanne-Louise Calment. Aí era muito comum, ao ser entrevistado, o repórter chegar e perguntar qual o segredo da longevidade dela. Ela disse que era a pergunta que ela mais respondia. Aí ela dizia, bom, eu estou aqui, ela estava numa instituição asilar, já tinham enterrado os familiares, né, ela 122 anos, e ela dizia que era o bom humor. Ela disse, olha, eu não gosto de me maquiar. Aí ele disse, mas você não gosta de se maquiar, por quê? Porque quando eu passo rímel, como eu gargalho muito, eu gosto muito de sorrir, borra e eu fico feia, meu filho. Então ele achava que ela ia responder outra coisa. Aí o que ela quis dizer naquele momento? Com essa frase. E as pesquisas já mostram que o bom humor rejuvenesce, né? Liberação de serotonina, outras questões hormonais também. Pessoas que têm uma instabilidade moral, que têm uma tendência maior à depressão, já não envelhecem tão bem. Mas se for para eu lhe responder, existem 3 pilares. A alimentação saudável, que a mídia está aí justamente para poder mostrar, né, assim, isso aqui é melhor para você se alimentar, se você tem pressão alta, reduz o sal. Então, assim, essas informações básicas, todo mundo hoje em dia já tem acesso. É verdade. Né? Tá mais fácil, é diferente de antigamente. A atividade física, eu diria nem tanto a atividade física, eu diria o exercício físico. Porque a atividade física, eu entrei aqui no estúdio, subi algumas escadas, andei um pouco, eu já fiz uma atividade física. Agora, o exercício físico é outra história. Ele é regular. Não adianta você dizer que começou um exercício físico que se você faltar, né? Não, eu pago uma academia, vou uma vez sim, 10 não e o mês inteiro não. Tem que ser regular. E a diferença da atividade física para o exercício físico é justamente porque ele tem todo um protocolo a ser seguido. Você é orientado por um profissional qualificado. Para se adequar ao seu perfil, né? Exatamente. A pessoa ali, na sua individualidade, na especificidade da pessoa idosa, né? Exatamente. Que trabalha em cima disso. E outra questão importante também é o sono. É você dormir bem. Nossa, mas as pessoas falam muito na insônia, especialmente que eu já li em vários lugares, ou já vi comentários de que quanto mais velha a gente fica, menos a gente dorme. Não sei se isso tem alguma característica de saúde que leve a isso, mas muita gente reclama dessa questão de perda de sono. Isso. A perda de sono tem várias causas, né? Tem tanto a questão fisiológica como as próprias preocupações também. Mas assim, essa questão do sono, eu vou até citar aqui o livro A Arte de Esquecer, que é de Ivan Izquierdo, que é um neurocientista argentino, mas que passou um tempo aqui no Brasil. Esse livro dele, perdão, é muito interessante, porque ele fala de forma simples o que acontece com você durante o processo do sono, né? É como se o nosso cérebro ele fosse uma caixinha, e quando você dorme, você vai acumulando ali as memórias, é um processo de seleção natural. Você vai acumulando as memórias mais importantes que você teve naquele dia ou durante toda a sua vida. Por exemplo, eu e você fizemos uma viagem, né? Nós viajamos, nós lembramos que viajamos e vamos lembrar fatos assim inusitados, assim, eu caí numa praça durante a viagem, você sorriu. Então assim, aquilo ali vai ficar registrado naquela caixinha durante o sono.
Se você me perguntar com precisão, você lembra qual foi a agência de viagem que nós compramos as passagens, onde é que a gente fez escala? Não. Você não lembra com nitidez. Então, ele fala nesse livro que esquecer não é um vilão, como se coloca. Quando é que se torna um vilão ou algo assim que você deve se preocupar? Eu volto, quando eu saio de casa, fazendo as minhas atividades, eu esqueço a chave do carro, eu volto umas 3 vezes para pegar. Isso é estresse também, né? Um esquecimento associado um pouco ao estresse. Exatamente. Então, um esquecimento que, digamos assim, um esquecimento saudável, se é que eu posso dizer assim. Agora, é diferente de eu pegar a chave do carro, olhar para ela, para aquele objeto e não saber para que ela serve. É. Pegar um copo com água e não saber levar a boca. Então, aquele copo serve para quê? Aquela chave é para ligar o carro. Então, aí já serve de alerta. O que ele fala nesse livro é interessante, porque a gente acha, eu estou esquecida. Será que eu já estou demenciando? Será que eu já estou velha? Será que já é Alzheimer? Nós temos 247 tipos de demência. O Alzheimer é o mais conhecido, a mais conhecida de todos. E a mais temida, talvez. Mas nem tudo é Alzheimer, né? Então tem que ter um diagnóstico para essa questão do esquecimento. Aí ele fala muito sobre o sono, ele se reporta muito a uma noite bem dormida. Para você não acordar, né? Eu queria que rapidamente, cansado. Eu sei que é um assunto bem extenso, mas a gente está caminhando já para o final da nossa entrevista. Você falasse, Patrícia, sobre as principais doenças associadas ao envelhecimento, que hoje você é fisioterapeuta, tem essa ligação com a área de saúde, lida com isso. Então, quais são as principais doenças que acometem os idosos aí nesse processo? Se nós formos assim listar as disfunções cardíacas, né, as cardiopatias em si, esse universo dessa parte cardiológica fica no topo, né? A questão dos infartos, seguidas dos AVEs também, né? Acidente vascular encefálico. Quando o paciente, eu acho que vocês já devem saber, né? Quem está nos assistindo fica com a metade do corpo paralisado, né? Ou uma hemiparesia, dificuldade de locomoção, é muito comum também para o idoso, perda de equilíbrio. Aí nós temos as demências, né? Como eu citei anteriormente, o Alzheimer é o carro-chefe assim, das demências, apesar de existirem várias outras causadas pelo diabetes, enfim, outras. E dentro da parte neurológica seriam essas. Agora nós temos também a parte reumatológica. Que né? São problemas articulares de coluna, Isso vários, aí entra né? a hernia de disco, entra a artrose, a própria osteoporose, né? Mas como na mulher a gente disse, como eu disse anteriormente, a média de expectativa de vida nas mulheres no nosso país é 79 anos. Só que vive-se com essa qualidade aos 79 anos? Algumas sim. Algumas procuram se sociabilizar, procuram atividades socioeducativas e vivem bem. Mesmo com as dores que possuem, com as limitações que possuem, elas ressignificam o envelhecimento e vivem de forma saudável, procuram por qualidade de vida. Agora, outras já têm dores que realmente você tem que ter aquele suporte profissional para aliviar aquela dor para você poder seguir também. Isso também é fato. Um idoso de 98 anos, né, super longevo, tem as suas dores também. Mas um cuidado desde cedo com essa questão, com esses pilares que você falou, alimentação, atividade de física constante e a questão do sono, também ajuda a chegar lá mais na frente com com menos problemas desses relatados aí de saúde, não é isso? Isso. Não queria encerrar a entrevista sem que a gente falasse, Patrícia, sobre a questão do etarismo. É muito importante, né, explicar melhor para a gente o que significa, que atitudes devemos ter para evitar que a gente reproduza preconceitos diversos. Bom, a questão, o etarismo, ageísmo ou idadismo, né, são palavras sinônimas, é a discriminação contra a pessoa idosa. Né, eu falei anteriormente sobre Madonna porque ela sofre críticas o tempo todo, principalmente nas redes sociais dela, como se dissesse, você já não tem idade para estar com essas performances no palco, você já é muito velha. Então ela está sempre rebatendo isso, não é bem assim. Aí você diz assim, como é que a gente faz para não ter essa discriminação? Porque a palavra velho, na Europa, velho é sinônimo de respeito, é sinônimo de sabedoria. Em alguns países, até asiáticos, a sabedoria dos idosos é muito cultuada. Exatamente. Aqui no Brasil, quando você se refere a alguma coisa assim, a palavra velho é como se já ofendesse.
né? Velho é algo em desuso, é algo incapacitado, é algo que não é bem assim. Então, essa questão do preconceito, o que a gente está fazendo aqui, conversando sobre envelhecimento, já é uma bandeira que se levanta contra essa discriminação, políticas públicas voltadas para isso, informativas, a própria educação. Se você educar o seu neto, o seu filho, desde cedo a respeitar a pessoa idosa, ele vai diminuir essa questão da discriminação, ele vai ter mais respeito por aquela pessoa idosa. E saber que se essa população ela tem mais longevidade, ela tem uma expectativa de vida maior, não muito tempo para frente a gente vai ter uma quantidade de pessoas 50 mais, 60 mais, economicamente ativa. Isso, exatamente. Trabalhando, né? Exatamente. E se misturando aí com os jovens que estão chegando. É o que acontece. Só para a gente poder finalizar aqui a questão do tempo, né? Tem um filme que foi o Robert De Niro que contracenou, né, como ator principal, que é O Senhor Estagiário. Eu acho bem interessante esse filme porque ele trabalhou numa determinada empresa e depois de muito tempo ele voltou a trabalhar na mesma empresa, só que ela estava modificada. Ele entrou como estagiário sênior, né, nessa empresa e era um site de moda, eram pessoas da tecnologia bem avançada, ele não sabia lidar com aquilo. Inicialmente ele todo conservador, ia de paletó e gravata, enquanto as pessoas, assim, aquelas roupas coloridas, aqueles designs de moda, e ele adentrou aquele universo no cantinho dele, no birozinho dele, chegava lá e continuava tentando o mesmo trabalho de antigamente, e no final do filme eles tiveram essa interação. Então, eles trocaram, né? Troca de saberes. Então, Exatamente. os mais jovens ensinaram a tecnologia que ele não sabia, e ele, toda uma experiência de vida, se tornou o paizão ali daquele site de modas. Então é isso. Envelhecer é uma viagem. Eu vi essa frase justamente numa entrevista em um canal fechado, que um especialista, assim como você, falava. Todos nós estamos nessa viagem, não é isso? Isso. Obrigada, Patrícia, pela sua presença aqui no nosso programa Eu que Câmara agradeço. Aberta. Um prazer. E para você que está nos assistindo, Câmara Aberta toda terça-feira, um novo programa, trazendo novos conteúdos, aprofundando discussões aqui para você no seu canal da sua TV Câmara. Até a próxima semana.